Você está no Vanzolini Cast. Entrevistas, debates e conteúdos exclusivos com os maiores especialistas e profissionais do mercado. Olá, vamos dar início a mais um Vanzolini Cast. E hoje temos um tema interessante. Nós vamos falar sobre soft skills e inteligência artificial. Este programa vai ser conduzido por mim, Ricardo Bonani, que sou professor da Fundação Vanzolini já há um bom tempo e atuo com a parte de soft skills em gerenciamento de projetos, em gestão de pessoas. E a professora Ilíada. Muito bem, eu sou o professor Ilíada de Castro, também dou aula na Vanzolini já há bastante tempo e nós estamos aqui para falar sobre esse assunto incrível, que é a inteligência artificial e o que acontece com as soft skills. Então, nós vamos trabalhar sobre isso. Nós não somos exclusivos aqui da Vanzolini, também nós damos aula na FIA, nós damos aula no PES e outras fundações ligadas à Universidade de São Paulo e sempre trabalhando o assunto soft skills. Uma coisa importante a destacar é a seguinte: nós não somos especialistas em TI, em tecnologia da informação. Nós somos professores que atuam com soft skills e usamos inteligência artificial e estamos espantados com as possibilidades e queremos compartilhar descobertas e dúvidas. A gente se coloca como desbravador. No fundo, todos nós aqui hoje somos desbravadores. Estamos aprendendo a utilizar essa ferramenta. Essa ferramenta está sendo aprimorada, desenvolvida. Tem coisas que eu posso falar hoje e que já foram resolvidas pela tecnologia e já não vão acontecer mais no futuro, mas acho interessante conhecer para poder se prevenir para o dia a dia. Nós precisamos lembrar as pessoas o que são as nossas soft skills. Então, são essas nossas habilidades que nós temos, que a gente chama de habilidades leves, e que tem tudo a ver com a nossa questão comportamental. Então, eu trabalho com comunicação, trabalho em equipe, com conflitos, e você diz as suas... Sim, eu trabalho com negociação, trabalho com liderança, trabalho com processo de mudança, trabalho com funções gerenciais, falo sobre criatividade, que são as tais soft skills. E a pergunta, será que dá para utilizar inteligência artificial com soft skills? Agora vem uma questão que eu já faço uma recomendação logo no começo da nossa conversa. Tudo que leva a gente numa relação interpessoal, a inteligência artificial pode ajudar, mas não vai resolver, certo? Então, nós precisamos muito. Então, temos um apoio maravilhoso da inteligência artificial, mas nas nossas relações, nós vamos precisar muito de inteligência emocional. E isso não vai ter, por enquanto, né? A gente não sabe como vai ser o futuro. A gente não sabe, com certeza, a gente não vai deixar de precisar desenvolver essas habilidades. Então, reconhecer as próprias emoções, isso a máquina não faz. Administrar as próprias emoções, motivar-se, não é? Ser empático. É claro que eu posso consultar a inteligência artificial e perguntar como eu poderia ser um pouco mais empático. E ele dá a dica, mas a questão comportamental vai caber para você. E como eu vou poder influenciar a emoção do outro. É claro que quando você estiver muito irritado, que você recebeu um e-mail daqueles que você ficou assim furioso, você pode chegar na inteligência artificial e dizer assim: por favor, me escreva um e-mail nessas condições, mas de uma maneira mais cordial. E você vai ter um texto muito bom, certo? Então, e você pode usar para ela filtrar aquela emoção que tomou conta de você. Mas, de verdade, o próximo contato que você vai ter com esta pessoa vai exigir muito da sua inteligência emocional e não da inteligência artificial. Quer dizer que se eu estiver muito irritado, bravo com alguma coisa que aconteceu e tenho que responder um e-mail, eu preparo o e-mail, mas antes de mandar, eu peço para a inteligência artificial apresentar de uma forma mais cordial. Educada. E você vai ver muitos bons resultados. É bem interessante isso. Um jeito inteligente, interessante de usar. A gente pode usar as ferramentas que existem. Quero fazer um destaque que é o seguinte. Eu comecei dizendo que a gente é desbravador e que todos somos desbravadores.
e estamos construindo uma realidade nova, vivendo um tempo novo. Dizer que a gente vive tempo novo, todo dia é dia novo, as coisas estão acontecendo, mas a gente está vivendo um tempo novo e um tempo de mudança. Tem um autor, e uma coisa, a professora sabe, a gente como professor está sempre citando autores. Então, quem que depois tiver interesse, vai atrás, que são belos autores. Tem um autor chamado William Ury, em um livro publicado que tem o título A Hora da Verdade, acho que está esgotado, mas enfim, é um belo livro. Nesse livro, ele fala que o mundo está passando por um processo de transformação. E aí ele diz o seguinte, que no passado o conflito era resolvido de forma cooperativa. Eu achei curioso isso. Cooperativa como? Era a época das cavernas. Professor Ricardo, desculpe, vou fazer só uma correção no livro que você citou. Não é A Hora da Verdade, Chegando à Paz. Chegando à Paz. Eu disse Hora da Verdade? Exatamente. Então tá bom. Oh, eu estou ficando doidinho. Então... Está alucinando, professor. Depois nós vamos falar do problema da alucinação da inteligência artificial. Tá bom. Então, o livro é Chegando à Paz. Isso. Resolvendo conflitos em casa, no trabalho e no dia a dia. Isso. E nesse livro, o autor, o William Ury, ele é antropólogo. Ele vai trazer uma visão antropológica do conflito, da forma como se resolve conflitos. E eu fiquei surpreso, porque ele disse o seguinte, que no início da história da humanidade, época do Homem das Cavernas, os conflitos eram resolvidos de forma cooperativa. Eu falei, ué, por que cooperativa? Porque a vida era tão difícil que se os homens não se ajudassem, os bichos comiam. Então, era a luta pela sobrevivência. E o pessoal deixava de lado problemas particulares, porque o importante era sobreviver, era estar vivo no dia seguinte. Então, você me ajuda, eu te ajudo, e a gente sobrevive, mata o danado e vamos comer outro safado. Era assim que era. Aí, a partir do momento em que o conhecimento começa a aumentar, ocorre uma coisa curiosa. As pessoas descobrem a agricultura, elas começam a plantar. E a partir do momento em que elas começam a plantar, elas começam a ter certeza da alimentação, não precisa sair para caçar, elas deixam de ser nômades, elas passam a construir a sua cidade, as suas aldeias, as profissões começam a ser estabelecidas, tem gente que toma conta, tem gente que planta, tem gente que administra, tem gente que colhe, e a vida vai seguindo, vai crescendo, e nesse momento surgem aqueles que querem se aproveitar, que tem bastante comida lá, e querem pegar comida. Então eles lutam e transformam os perdedores em escravos, e aí começa a história da humanidade. A história da humanidade. A ração, diz o William Ury, ração é aquilo que é relevante para a vida. Que antes era flexível, porque você catava na natureza e tinha terra para todo mundo, a ração começa a ficar fixa, rígida. Quem é dono da terra, quem é dono da plantação, detém o poder sobre ela, e se alguém pegar, ele perde poder. Logo, eu luto pelo que é meu. Então, a ração se torna rígida. E aí o destaque que o William Ury faz é que em sociedades com a ração rígida, os conflitos tendem a ser resolvidos de forma conflitiva. Quem pode mais, chora menos. E aí o que mudou na história da humanidade deixou de ser a propriedade, passou a ser o dinheiro, o ouro, passou a ser o cargo político, os títulos de nobreza. E isso tem vindo até hoje. Quem tem mais, manda mais. Quem tem menos, sai correndo atrás do resultado. E a boa notícia agora do William Ury na visão do nosso século XXI. Ele fala que é bonito. Ele diz assim, que no mundo de hoje, e isso tem a ver com o tema que nós vamos discutir, a ração está sendo modificada, está deixando de ser fixa e está se tornando maleável de novo. Por quê? Porque... Epa, tossinha. Por quê? A ração está deixando de ser fixa e está se tornando maleável. Porque o mais relevante hoje é o conhecimento. E o conhecimento, por sua natureza, é flexível. Eu, quando falo o que eu estou falando, fruto das pesquisas que eu fiz, das leituras que eu fiz, e eu falo e passo para você, você recebe, você passa a possuir, mas eu continuo possuindo. E o conhecimento é uma ração que, quanto mais compartilhada, mais cresce.
E quando a sociedade nossa passar a se orientar como sociedade do conhecimento, os conflitos passarão a ser resolvidos de forma cooperativa. E essa quantidade de guerra, esses absurdos que a gente vê, vão deixar de existir. Essa é uma visão bem otimista, né? Pode demorar do William. 200 anos, mas nós estamos mudando, professor. Isso que é bacana, estamos mudando. E aí, exemplo, com a pandemia recente, as nações cooperando com vacinas, com pesquisas na área, descobriu-se a cura, as vacinas, numa velocidade muito superior de todo o passado. E hoje, a gente sabe que pode muito quando se une, quando compartilha. Então, o conhecimento é fantástico. Esse conhecimento, professor, já foi assim, tentar juntar todo o conhecimento humano, né, de uma... concentrar em algum lugar. No computador? Não, no computador não. Então vamos falar um pouquinho dos enciclopedistas. Acho que você e as pessoas também que estão nos ouvindo devem lembrar de que estudaram lá que os iluministas no século XVIII, eles resolveram concentrar toda a sabedoria do mundo em alguns volumes e fizeram 35 volumes. 35 volumes, era de Diderot, d'Alembert e tal. Durante 21 anos, eles publicaram as obras, né, mostrando, tentando concentrar. Era o conhecimento da humanidade. Porque o Diderot dizia, eu vou conseguir fazer com que as pessoas mudem a maneira de pensar. Então, veja que era um sonho dos enciclopedistas e que felicidade teriam eles hoje. Diderot, realmente, eu acho que ia ficar assim, maravilhado de saber que é possível você juntar todo este conhecimento através da inteligência artificial. Então, esse é um momento... assim, sim, depois nós vamos falar de riscos, mas nesse momento você tem que ficar realmente encantado, não é? É uma coisa assim, a gente fica maravilhado com as possibilidades de todo o conhecimento concentrado em um lugar em que você pode, quer dizer, é a inteligência coletiva no toque da sua mão. É uma coisa maravilhosa, é mágico isso, não é? E sobretudo com uma resposta imediata. É surpreendente, né? Você até se dá o trabalho de fazer um prompt assim, você trabalha, leva um tempo e rapidamente, quer dizer, você acaba e vem a resposta que você precisa. Claro, a gente pode ir melhorando e tudo, mas de qualquer forma, você tem diante das suas mãos a possibilidade de uma resposta que abranja todo o conhecimento humano. Claro que não está tudo dentro no caso, nós estamos falando do ChatGPT, que vai ser melhorado, mas eu digo, teoricamente, você pode, que o que os enciclopedistas levaram 21 anos para fazer, e claro, não conseguiram abranger todo o conhecimento da época, mas era bastante, porque também o conhecimento era pouco. Agora que nós temos muito conhecimento, nós podemos juntar tudo isto, não é, na nossa relação com a inteligência artificial e ter as respostas de uma forma imediata. Quer dizer, nós teremos muito mais do que tinha esse tal de Diderot, na época lá dos enciclopedistas, num celular, na nossa frente, à nossa disposição. Essa história de ser instantâneo é espetacular. Você demora mais tempo para pensar a pergunta do que para ter a resposta. É verdade. Mudou. Eu queria falar mais uma coisinha ainda, professor Ricardo, sobre a questão do diálogo, do conceito do diálogo. Eu gosto de falar sobre esse assunto porque a gente, às vezes até do alto da nossa idade, a gente tem algumas informações que eu acho que podem acrescentar a esse pessoal mais jovem. Mas é o seguinte, a palavra diálogo, ela vem do grego, né? Dia, que quer dizer separado. O prefixo quer dizer separado. Então, o diálogo quer dizer, eu estou de um lado, você está de outro, assim como estamos nesse momento em diálogo, e aí eu falo, você me escuta, e a sua próxima fala é a partir do que eu te disse. E aí eu te escuto, e a minha próxima fala é a partir do que você disse. E aí nós podemos, juntos, desenvolvermos um conhecimento comum, que é o logos. Então, e eu posso fazer isso com a inteligência artificial. Então, eu faço a pergunta, ele responde, eu reflito sobre o que ele disse e, em seguida, eu faço uma reflexão e ela tem essa maravilhosa capacidade de aprender. Esse aprendizado imediato também da inteligência artificial promove um diálogo, assim, de uma possibilidade maravilhosa. Então, estamos falando das maravilhas da inteligência artificial. Teria alguma coisa a acrescentar, professor Ricardo? Uma coisa que aconteceu comigo... deixa eu só dar um destaque. A gente está falando sobre inteligência artificial
E quando falamos sobre, nós estamos estudando bastante o ChatGPT. E o nosso ChatGPT não é o mais caro, o mais avançado, o mais moderno, não. É o de graça, gratuito. que você baixa na boa. Eu estou até com uma versão mais antiga que já está sendo melhorada. É. Mas, mesmo assim, pessoal, dá para fazer um monte. Ninguém pode reclamar. Ah, não tenho dinheiro para fazer uma assinatura. Para com isso. Dá para fazer muita coisa. Esse meu pezinho um pouquinho na arte, né? Eu me apresentei como professor da Manzolini, mas a minha graduação foi na Escola de Comunicações e Artes e tal, então eu tenho esse meu pezinho ainda na arte. E eu fui fazer um roteiro e eu consultei o ChatGPT. Deixa eu contextualizar um pouquinho mais, senão a pessoa não assimila o que eu estou dizendo. Eu tenho uma websérie para crianças, né, no YouTube. Se chama Visitantes da Galáxia. E nessa websérie eu estava com um roteiro que não estava, assim, me satisfazendo. Então, eu resolvi dialogar com a inteligência artificial, coloquei o roteiro lá dentro e pedi, então, que desse alguma melhorada e tal, dei algumas indicações. E eu adorei que logo que eu coloquei o roteiro, a inteligência, o ChatGPT me elogiou. Disse, olha, esse assunto abelhas é muito interessante para as crianças, a questão da defesa da natureza. Que a máquina foi polida. Ela é extremamente amigável. Então, eu coloquei, ela já me elogiou, em seguida me deu uma resposta super rápida, dando umas melhoradas no meu roteiro. E também, lá, claro, eu fui dizendo o que faltava, o que não faltava, e ele, então, foi acrescentando. Então, realmente uma experiência muito interessante. Desse lado amigável. Então, eu quero fazer um destaque que eu vivi uma situação parecida, porque a gente é professor, às vezes a gente está conversando, o aluno pergunta e a gente fala, não, o que você está falando não é bem isso, a gente corrige. E eu fiquei encantado, porque eu perguntei, pessoal, eu falo sobre negociação e uma expressão que eu costumo usar é, um bom negociador é como um lago calmo. Aí eu pensei, será que a inteligência artificial, ela interpreta metáforas, analogias? Será que é possível? Aí eu perguntei, o que significa dizer que um bom negociador é como um lago calmo? Me explique essa metáfora, foi a expressão que eu usei. E aí, a resposta que veio foi brilhante. Falou tudo o que eu falava e falou mais algumas coisas que até eu falei, poxa, bem pensado. Aprendi. Né? É, muito bom. E falou, não, essa metáfora, papapá, 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 papapá. Aí eu estava conversando com um amigo e falou, mas professor, essa expressão não é uma metáfora, isso é uma analogia. Você está fazendo uma analogia. Uma comparação. Uma comparação. É. Aí eu perguntei, de novo para o ChatGPT, a expressão, um bom negociador é como um lago calmo, é uma metáfora ou uma analogia? Aí ele me disse, é uma analogia. Mas na hora de responder, ele não me corrigiu a expressão. É tipo assim, respeito a pergunta. A sua pergunta está meio exótica, mas é o seguinte, é uma bela... E me falou. Aí eu perguntei, então me diga, qual a diferença entre analogia e metáfora? Beleza. Então tem maravilhas. E rápido, e é com educação. Às vezes a gente está falando com uma outra pessoa e a pessoa faz um comentário que você fica meio chateado, não precisava humilhar, não é? E não, respeitando, eu achei... Você me fez lembrar, com esse exemplo, de um professor que eu tinha na ECA, que chama-se Jacob Ginsburg. Ele era dono da editora Perspectiva, gente finíssima. Ele faleceu há um tempo atrás, com seus mais de 90 anos, em plena ação, era um homem assim, de muita ação, Jacob Ginsburg. E quando, às vezes, um aluno fazia uma pergunta, você sabe aquela pergunta que você, que é colega, fica até envergonhado, porque a pergunta daquele não tinha nenhum sentido que a pessoa está perguntando. Você que conhecia a disciplina, a matéria, né? Eu era aluna, mas sabia que era vergonhosa. E você sabe que o Jacob Ginsburg, independente da pergunta que viesse, ele abaixava a cabeça, não no sentido de criticar, como se ele estivesse refletindo, e dava uma grande resposta. Então, isso até como técnica de professor, não é? Porque às vezes os alunos têm umas perguntas que não tem nada a ver, em vez de estar humilhando, mas que pergunta que não tem nada a ver, infelizmente há professores que fazem isso, mas ele era uma pessoa que nunca criticava a pergunta do professor. Então, como você falou da história da metáfora, quer dizer, você fez uma pergunta de uma maneira equivocada e ele te respondeu como se tivesse certa. Então, foi uma coisa muito boa. Estamos falando das maravilhas do ChatGPT, mas uma maravilha que vamos falar dos riscos do ChatGPT, por favor. Deixa eu contar uma que eu achei importante. Você citou professor, nós somos professores e a gente pensa em utilizar essa ferramenta para o nosso trabalho. Aí eu estava conversando
para saber como é que isso anda com uma professora do ensino fundamental. Crianças de 8 anos, por aí. Aí eu perguntei para ela, você conhece o ChatGPT? Ah, ouvi falar, tio. Era minha sobrinha, né? Aí eu falei, tá, e você usa? Não, não uso. E aí eu perguntei, mas você dá aula para crianças? Sim. E você fala sobre inteligência emocional, isto é, relacionamento, como resolver diferenças sem brigar. Não, a gente ensina tudo. E eu falei, e você, nós temos até material que a gente recebe, apostila, texto, com exercícios, para poder trabalhar isso com as crianças na aula. Eu falei, e você usa alguma dinâmica, né, alguma vivência para tornar mais interessante ensinar o tema? Porque esse é um problema que muitos de nós professores vivemos. Como fazer com que aquele conteúdo fique agradável, não fique chato? Porque às vezes você tem grande conteúdo transmitido de uma forma chata que as pessoas dormem, não conseguem aprender. E a gente fala, mas eu falei o melhor possível. Sim, mas não comunicou, porque não chegou para a pessoa. Aí eu perguntei, você usa alguma dinâmica? Você, não, eu uso o que vem lá, as orientações. Falei, quer ver? Vamos fazer. Aí eu abri o computador e eu fiz uma pergunta assim. Eu gostaria de ter uma dinâmica sobre inteligência emocional para crianças de 8 anos de idade. Aí veio, pois não, passo 1. Junte as crianças e divide em tantos grupos. Passo 2, passo 3, passo 4. Ela olhou e falou, nossa, que bacana, dá para imprimir para mim, tio, que eu vou usar. Ela falou. Aí eu disse assim, mas não vamos ficar nessa resposta, vamos perguntar, quer ver? É possível, eu peço que você acrescente o uso de bexigas, porque criança gosta, né, de enche balão, bexiga e tal. Pois não. E veio com bexiga, pega a bexiga colorida, multicoloridas, dê para as crianças, cada uma escolhe a sua, depois pegue uma folha de papel, pegue lápis de cor, pegue isso, pegue aquilo, depois faça não sei o quê, põe dentro da... Enfim, e dizia como processar, que lições tirar. Eu fiquei encantado. Então, é uma maravilha. Professor Ricardo, nós estamos falando das maravilhas. Realmente é algo assim, maravilhoso, né? Esse mundo, quase que um mundo encantado da inteligência artificial. Mas nós temos que falar também dos riscos. E para falar sobre os riscos, eu quero lembrar da figura de Édipo. Então vamos lá para a Grécia Antiga. Não é porque eu me chamo Ilíada que eu gosto muito da Grécia Antiga. Mas o Édipo, ele é um personagem que é uma peça de teatro famosíssima de Sófocles, que ele consegue responder ao enigma da esfinge. E qual é, né, o enigma? Não vamos entrar em detalhes, só vou dizer que ela dizia, decifra-me ou devoro-te. Quer dizer, se não decifrasse, cal. Então, eu gosto muito dessa imagem, uma imagem mitológica, para a gente saber que a gente precisa ter uma atenção muito especial para não correr o risco de ser devorado. Então, essa é uma imagem boa, é uma imagem, nesse caso, uma metáfora, que é importante, porque ele chega e ela faz a pergunta, e ele tem uma ação. Ele reflete e responde. E o que acontece com a esfinge? Ela se joga no buraco porque ela não esperava que ninguém pudesse responder o enigma. Então, nesta imagem, eu queria pensar nas dificuldades, né, dos riscos da inteligência artificial. Uma das coisas é a passividade. Então, você aceitar as respostas como se fossem totalmente verdades e nem sempre elas são verdades. E aí a gente, como nós falamos, às vezes por enquanto, mais para frente, nós estamos falando do nosso dia a dia, da nossa experiência empírica com o ChatGPT, em que aparecem às vezes situações em que são verdadeiras fake news. Então, você poderia citar o seu caso, da sua experiência? Eu ia fazer um programa para o meu canal. Deixa eu fazer propaganda. Eu tenho um canal no YouTube. Eu já fiz da minha. Já fez o seu, falar do meu. E eu ia fazer uma propaganda porque um seguidor do canal havia me perguntado, professor, fala sobre a poesia Guitarra, de Cecília Meirelles. Aí eu falei, Guitarra de Cecília Meirelles, vou fazer o programa. Aí eu entrei no chat, e pessoal, veja só. Eu entrei e fiz a seguinte pergunta. Eu até imprimi o meu diálogo com a inteligência artificial para dizer o seguinte, toma cuidado,
Porque às vezes o que você está recebendo não tem nada a ver. E você recebe de um jeito tão bem embalado que você acha que tem tudo a ver. Escuta só o que aconteceu. Professor, vê se pode. Eu perguntei assim, em que livro de Cecília Meirelles encontro a poesia Guitarra? Porque aí eu queria pegar o livro. Só para ter uma ideia, eu vou falar um pouquinho a poesia, rapidinho, os primeiros versos. A poesia diz assim... Professor, você está usando a poesia para fins educacionais. Educacionais, só para saber. E quem quiser ouvir a poesia inteira, vai no meu programa lá no YouTube que tem, e tem um poeta português também declamando, então você acha fácil. Mas a poesia diz assim, começa assim: punhal de prata, já eras punhal de prata, nem foste tu que fizeste a minha mão insensata. Vi-te brilhar entre as pedras, punhal de prata, no cabo flores abertas, no gume a medida exata. E ela vai. Aí, eu queria saber em que livro estava essa poesia. E eu perguntei assim, a poesia, em que livro está escrito a poesia Guitarra? A resposta educada veio assim: a poesia Guitarra não foi escrita por Cecília Meirelles, mas sim por Vinícius de Moraes. Vinícius foi um importante poeta, compositor brasileiro, barará, barará. A poesia Guitarra faz parte do livro Para Viver um Grande Amor, de Vinícius de Moraes, publicado em 62. Nesse livro você encontrará esta e outras belas poesias. Eu fiquei até sem graça, eu falei, caramba, estou errado assim. Aí eu perguntei, falei, apresentar a poesia Guitarra. Aí colocou, certamente, aqui está a poesia Guitarra de Vinícius de Moraes. Guitarra, guitarra do meu coração, guitarra, mágica em minha solidão, e vai. Aí eu falei, mas meu Deus do céu. Aí eu respondi, eu perguntei de novo, em que livro de Cecília Meirelles encontro a poesia Guitarra? De novo eu fiz a pergunta, eu falei, é absurdo isso aqui. A poesia Guitarra, a resposta que veio, a poesia Guitarra de Cecília Meirelles está presente no livro Viagem, publicado em 39. É uma das obras mais importantes, etc, etc. Apresentar a poesia Guitarra. Claro, aqui está a poesia Guitarra de Cecília Meirelles. Aí começa: minha alma de sonhar-te anda perdida, meus olhos andam cegos de te ver, não é sequer a razão do meu viver, pois que tu és já toda a minha vida. E vai, bonita tem nada poesia. A ver. Mas isso não é a poesia Guitarra que eu conheço? Aí eu perguntei assim, aí vai o jeito de perguntar, a questão do prompt. Aí eu perguntei, qual o título do poema de Cecília Meirelles que começa assim? Minha alma, aí eu peguei a frase que ele colocou e pus o título do poema de Cecília Meirelles, que começa assim: minha alma de sonhar-te anda perdida, meus olhos andam cegos de te ver, tal. Aí a resposta veio, peço desculpas pelo erro anterior. Parece que está brincando comigo a inteligência artificial. Peço desculpas pelo erro anterior. Testando a sua paciência. Se fosse um aluno, eu falo, esse camarada está tirando sarro da minha cara. Porque estava... Peço desculpas. O poema que começa não é de Cecília Meirelles, mas sim de Florbela Espanca. Mas o que eu quero saber de Florbela Espanca? E o título é Fanatismo, e aqui está o poema completo. E aí vem um outro poema. Aí eu disse, novamente então, por favor, apresente o poema Guitarra, de Cecília Meirelles. Claro, aqui está o poema Guitarra. Guitarra, pus o meu sonho num navio e um navio em cima do mar. Nada a ver. Depois abri o mar com as mãos para o meu sonho naufragar. Bacaninha a poesia, mas não é. Aí eu disse assim, não, agora eu vou até o fim. Que poema de Cecília Meirelles começa assim? Punhal de prata, já eras. Aí a resposta, o poema de Cecília Meirelles, que começa com o verso Punhal de prata, já eras, é Guitarra. Ah, aqui está o poema completo. Aí vem, punhal de prata já eras, punhal de prata já foste, punhal de prata não feres, punhal de prata não cortas. Mas que? Acho que ela compôs uma poesia para mim, né?
Aí, esse poema reflete a delicadeza da obra de Cecília. Aí eu disse, eu tenho um outro texto sobre esse poema. O que houve? Perguntando. Aí, peço desculpas por qualquer Sempre confusão amigável. anterior. O Respeitoso. poema Guitarra pode ter várias interpretações e, às vezes, pode haver confusões com trechos e estrofes. Vamos corrigir. Aqui está o poema Guitarra. Aí começa Guitarra. A minha canção rolou da minha alma de noite na solidão. Falei, pelo amor de Deus. Aí eu perguntei, em que poema de Cecília Meirelles aparece esta estrofe? Aí eu saí do verso e já fui para uma outra estrofe. Mais longo. A maior pena que eu tenho, punhal de prata, não é de me ver morrendo, mas de saber quem me mata. O poema de Cecília Meirelles, que contém a estrofe A Maior Pena, é o poema Drama de Dentro. Aqui está o poema. A maior pena que eu tenho não é me ver morrendo, mas saber quem me mata. Aí eu falei, quem escreveu o poema Drama de Dentro? O poema Drama de Dentro é de autoria de Cecília Meirelles. Aqui está o poema completo. Aí ele repetiu e eu disse, não está correta a resposta. Resposta. Peço desculpas pelo erro anterior. Gente, eu conversando com a máquina, vocês estão entendendo? Então toma cuidado quando você fizer pesquisa, vai fazer um TCC, vai fazer ou então vai responder a um cliente e você começa, às vezes você está falando bobagem, a máquina delirou. Peço desculpas pelo erro anterior. O poema Drama de Dentro não é de Cecília Meirelles, mas de Amália Rodrigues, cantora de fado. Aí eu resolvi que então, tá ok, muito obrigado. Desisti. Então, eu só dei esse exemplo longo para mostrar o seguinte: toma cuidado quando você fizer o questionamento, porque perguntar para a máquina não significa você deixar de ser responsável pelo que você vai falar. A máquina é como se fosse um buscador. Ela te traz informação, é você que valida, é você que garante, e depois, quando você escrever e publicar, vai sair com a sua assinatura, colega. E veja bem o que você está assinando, que às vezes você está assinando bobagem. É uma fake news, ainda passa uma informação incorreta, né? Esse risco é grande. Claro que isso deve melhorar, e nós estamos falando também, na nossa busca, que foi em português. Na língua inglesa, o trabalho já deve estar melhor. Mas, de qualquer forma, a gente tem que ficar muito esperto para isso. Agora, uma outra coisa também, então esse é um risco, não é? Da gente não estar passando fake news. Um outro risco é a questão mesmo da segurança da informação. Nós não somos especialistas na área, mas sabemos que se você jogou para o ChatGPT, ele assimilou a informação. Então, não há uma privacidade da informação. Eu estou sabendo, né, nós estávamos conversando com alguns bancos, né, que têm, assim, grandes... Então, eles têm dentro do ChatGPT uma área reservada em que eles pagam. Pagam e pagam bem para que a informação não caia na rede. Como diz a sabedoria popular, né, caiu na rede, é peixe. Então, a gente tem que estar muito atento, né? Às vezes você fala, não, deixa eu passar aqui esse relatório, e aí, como ela tem essa aprendizagem imediata, aquilo já passou a ser conteúdo dela. Quer dizer, outra pessoa pode receber aquela informação e aquela informação tem sigilos. Então, a questão da segurança de informação é uma coisa muito séria. A gente está sabendo, então, que existem alguns grupos com uma área privada dentro do ChatGPT e de outros, né? Nós estamos citando aqui o ChatGPT, mas tem das outras empresas, porque foi a nossa experiência. Mas sabendo que, então, cuidado com o que você põe, porque caiu na rede, é peixe. Agora, tem um outro risco, que esse é bem sério mesmo, professor Ricardo, sobre aquela história da inteligência artificial. Não é dela em si, é de nós humanos. Estamos falando de nós humanos com relação ao nosso vocabulário. O que vai acontecer? Hoje existe assim uma prática, estou falando das novas gerações, que usam muito as redes sociais e tal, de encolher o seu vocabulário. E é compreensível que nas redes sociais você precise, para ocupar menos espaço, usar o que a gente chama de internetês. Expressões do tipo assim, Kiko. Quer dizer, o que eu tenho a ver com isso? Então, olha como você resume, né, Kiko. O que eu tenho a ver com isso? Então, a pessoa pode entender. Se o outro for um bom entender dessa linguagem, ele vai entender tudo isso dentro de uma palavrinha Kiko.
É compreensível que, em alguns momentos, a gente reduza a nossa linguagem. Mas então, nesse foco da comunicação, não é? Mas o que pode acontecer? O empobrecimento do pensamento. Isso é uma coisa muito grave. Então, quanto mais eu falo, quanto mais vocabulário eu tenho, melhor eu penso. Quanto melhor eu penso, melhor eu falo. E aí eu tenho uma visão mais completa do mundo. E este empobrecimento da linguagem é alguma coisa preocupante. Porque o ChatGPT, ele fala muito bem, ele tem um domínio, né, da língua, ele domina a língua muito bem, e ele dá respostas incríveis, mas se você fizer perguntas incríveis. Agora, se você fizer perguntas medíocres, ele vai te responder coisas curtas, pequenas, sem profundidade. Então, é um alerta para nós, que a gente, talvez uma pessoa assim, muito prática, diga, então eu já nem mais escrevo e-mail, eu peço ou memorandos, ou qualquer coisa, eu peço para o ChatGPT escrever e eu, pronto, e passo para frente. Acontece que, se você faz essa redução da linguagem, você pensa menos. E, nesse ponto, eu queria lembrar daquela obra maravilhosa do George Orwell, que é 1984. Eu sei que este ano já passou, está distante, mas quando ele escreveu esse livro, ele inverteu, era 1948. Então, ele fez 1984 como se fosse um futuro, e ele apresenta, então, essa distopia, em que o mundo é dominado pelo Big Brother. Por isso essa história do Big Brother, quando a gente vê na televisão, isso, para quem leu 1984, é uma espadada, né? uma punhalada, porque o Big Brother é o que comanda este mundo todo tecnológico, em que a linguagem ela é reduzida. Então, eles criam a novilíngua, ou nova língua, dependendo da tradução, em que as pessoas passam a ter cada vez um repertório mais curto. Era a única língua que vai diminuindo a cada ano. Nós sabemos a nossa língua portuguesa amplia, todas as línguas do mundo que estão em ação, elas vão se ampliando, o que mostra um desenvolvimento. Agora, neste lugar, nessa distopia, a linguagem vai cada vez ficando menor. E o pior, eles começam a trabalhar, por exemplo, guerra é paz, amor é ódio. E aí dá uma confusão na sua cabeça. Por exemplo, ele diz, livre, o homem é livre. E aí você pensa que o homem tem a sua possibilidade de pensar e tal. Não, livre no sentido, a palavra livre só pode ser utilizada como o banheiro está livre, quer dizer, não está ocupado. E tudo que é um pouco mais profundo deixa de existir. E quando a pessoa precisa pensar, ela não tem palavras que correspondam àquele pensamento, ficam palavras soltas. Então, este risco nós estamos correndo, é muito bem colocado no livro 1984. Se vocês quiserem ler, este livro vale a pena. Tem filme também, para quem quiser ter uma coisa mais rápida, para mostrar os riscos do empobrecimento da linguagem. É claro que a gente pode falar várias línguas. Nós somos poliglotas. E na própria língua portuguesa, nós podemos falar diferentes, até quase que dialetos, que são próprios, por exemplo, de uma linguagem mais rápida, de um meio de comunicação mais rápido. Mas não podemos esquecer esta linguagem do vocabulário bem amplo que faz com que a gente possa entender melhor o mundo. Então, este é um risco que nós estamos correndo do empobrecimento da linguagem, consequentemente do empobrecimento do pensamento, e aí nós ficamos à mercê de quem tem este comando, e aí no livro é o Big Brother, que comanda todo mundo obedece, e aí nós entramos numa situação do totalitarismo, que é o que nós não desejamos. Nós queremos continuar ainda com a nossa democracia sofrida, muitas vezes apunhalada, mas ainda esta é uma evolução, né? E nós não podemos ter esse retrocesso, e que tem a ver com a linguagem. E nesse ponto, o ChatGPT, ele tem uma linguagem, ele domina muito bem, escreve muito bem. Temos que reconhecer que se você põe um texto lá para ele dar uma consertadinha, ele faz melhor mesmo. A não ser que o cara seja assim, um revisor, nota 10. Mas eu, uma professora doutora da USP, quando escrevo um texto, eu falo, deixa eu dar uma melhoradinha nele, e às vezes vem uma melhora que você, que tem o conhecimento, diz, não, isso aí não faz sentido, e você tira fora. Então, você ainda está no poder. Volto ao decifra-me ou devoro-te. Se você estiver no comando Édipo, ele é um personagem que age, né? É um personagem
que tem a vontade, tem ação. Então, se você ainda estiver no comando, as coisas fluem bem. Agora, se você tiver uma atitude passiva, aí nós corremos o risco das máquinas passarem por cima de nós. Recentemente, e eu quero comentar porque tem a ver com o que a senhora acabou de falar há pouco. Eu tenho um colega que é professor, Walter Longo, publicitário, e ele falando sobre o tema inteligência artificial, defende uma tese que eu achei curiosa. Ele diz assim, que a inteligência artificial é a primeira tecnologia que está sendo mais usada pelos mais velhos. Por quê? Porque os mais velhos têm mais repertório, têm mais história, têm mais imaginação. Os mais velhos... Imaginação não, imaginação. Você está puxando a sardinha para o nosso lado. Para o nosso lado, né? Puxa vida. Mas Mas o repertório, com certeza, é o seguinte, que muitos jovens têm dificuldade de utilizar porque criados numa época em que a atenção fica ligada na imagem, na televisão, seja vendo séries, falou lá do Big Brother, quantas séries de reality shows não existem? As séries seguem esse modelo. Então, o pessoal ligado nisso não amplia repertório, não amplia vocabulário. E para poder se comunicar, as coisas são cada vez mais simples, mais simples. Então, esses jovens, muitos jovens, não leem mais, eles reservam tempo para... Não aumenta o universo mental. E aí, na hora de formular uma pergunta, não tem extensão vocabular. Pessoal, extensão vocabular, quer ver? Aí você está irritado. A professora é fera nesse tema, que é uma soft skill, inteligência emocional. Aí, eu estou irritado, eu falo, eu estou cheio, eu estou bravo. Muito bem. Bravo. O que você está sentindo? A gente não tem expressão certa para emoção. Eu estou bravo porque eu estou irritado. Eu estou bravo significa que eu estou com raiva. Eu estou bravo significa furioso, que me magoaram e eu estou indignado com a ofensa que eu recebi. Eu estou bravo porque eu não me sinto grande coisa. E ainda ficam falando isso de mim. Estou bravo. A autoestima está brava, quer dizer, vai baixa. O que é? Qual é a emoção que você está sentindo? A gente não tem clareza da emoção que sente. Então, por isso muitas você pessoas. tem a palavra... Então, vamos simplificar. Estou bravo, estou feliz. É tudo coisa rápida. Então, você está dizendo que as pessoas mais velhas têm um repertório, claro, as pessoas mais velhas que estudam e tal, têm um vocabulário, não é simplesmente a idade, não é uma questão da idade. É uma questão de você ter estudo, leitura, etc., que ajuda. Agora, uma outra coisa que você falou, que eu acho que é também grave, é a questão da imagem. A imagem é maravilhosa e tal, estamos nós aqui num videocast e não num podcast, certo? Porque a imagem auxilia. Mas quando você traduz a palavra pela imagem, então você volta a dificultar o seu pensamento. Por favor, a imagem é muito importante, estamos no mundo do cinema e tal, mas quando você substitui, então você fala, então vamos transformar esta ideia escrita, bonitinha, numa imagem. Esta imagem, ela vai empobrecer, né? Porque a gente tem a história da imaginação que você falou. Vamos fazer um gancho já com a história da criatividade já? Ou não, do prompt. Eu queria que nós temos muitos assuntos para falar e o tempo é curto. Eu queria fazer só um destaque aqui, se a professora me permite, que é o seguinte. A gente está falando agora do prompt. Prompt é a pergunta, como você pergunta. Né? E aí, deixa eu contar uma experiência de vida. Eu era moleque ainda, mas eu era ligado em coisas bem diferentes e tal. E eu tinha um amigo e a gente resolveu traduzir um livro. Eu tinha o quê? 13 anos, 14 anos de idade. Traduzir um livro do espanhol para o português. Aí ele ia na biblioteca municipal e ele pegava o livro, retirava, que era um livro antigo de filosofia que falava sobre a vida dos grandes filósofos. Aí ele copiava e ele trazia um bloquinho de folhas copiadas e eu pegava o dicionário, ia lendo, ia traduzindo do meu jeito, etc, etc. E aí eu vi uma coisa que eu nunca tinha atentado. E a gente, quando faz um prompt, faz uma pergunta, tem que ficar atento o que você está perguntando. Porque, às vezes, não é que a inteligência artificial esteja respondendo errado. É porque você não fez a pergunta correta. Então, dizia lá o autor, escrevendo, isso, gente... Era um camarada que viveu no ano, lá atrás, 200, 300,
da história da humanidade, falando dos filósofos, então ele começava em ordem alfabética. Vamos falar agora de Sócrates. Quando a gente pensa em Sócrates, vem um Sócrates à cabeça, mas o autor sabia Para quem que estudou, existem né? homônimos. Quem estudou foi... Tem o Sócrates de Siracusa, tem o Sócrates grego, tem o Sócrates de Roma. Éfeso. Tem até o Sócrates que jogou futebol no Corinthians, entendeu? Que Sócrates você está falando? Porque se você não explicita, daqui a pouco você fala assim, foi um grande jogador, ele foi artilheiro, ele liderou um movimento, participou do movimento das diretas já. Você fala, eu tinha lembrado outra coisa, diferente, porque a pergunta sua não foi bem feita. Perfeito. Então, essa história da gente explicitar, porque aí vem e muita gente ainda ouve, bacana, gostei, e utiliza como argumento e publica. Quanta citação inverídica tem na internet? Frases importantes. E o cara nunca falou aquilo. Perfeito. É isso aí, professor. Muitos são os problemas, né? Eu queria falar alguma coisinha, deixa eu ver aqui, do nosso, dentro então, do nosso tempo. Fale. Na parte da pergunta. Do prompt, Fala da pergunta. Deixa eu dizer do prompt, porque... Tem uma coisa muito boa também na inteligência artificial, estamos citando especificamente o ChatGPT, é que a gente pode pedir para ele te ajudar na pergunta. Eu fiz isto. Como é que é o negócio? Eu fiz assim, Eu falei, olha, eu gostaria de tratar deste assunto, mas eu não estou sentindo que essa pergunta está bem elaborada. E daí sei que ele me falou, entendi, então eu vou te fazer algumas perguntas para você precisar melhor. Então, falando, então você pode usar o próprio recurso do ChatGPT para ele te ajudar a fazer a pergunta. Então, daí ele me fez algumas perguntas, falou, mas para que público? Ele fez uma questão de coisa. Aí eu respondi. Aí ele me deu o prompt já mais aperfeiçoado. Eu mudei uma coisinha ou outra e fiz a pergunta para ele. Aí ele veio com uma resposta muito mais precisa. Então, você pode usar a própria inteligência artificial para te ajudar a fazer o prompt. E aí tem a ver com uma fala de Einstein, que eu conheço há muitos anos, não sei a citação exata, mas que ele dizia, quando perguntado sobre a genialidade dele, como é que ele resolvia, tinha respostas tão importantes, tão rápidas, tão brilhantes para as questões. Ele falou, olha, o meu problema não é responder a pergunta, o meu problema é entender o problema. Qual é a pergunta? Então... a gente gasta mais tempo fazer. Gastava mais muito tempo mais para tempo entender o problema do que para encontrar uma solução para o problema. Se você não entende o problema, qualquer resposta vale, né? E isso tem a ver com a inteligência artificial hoje. E se a gente não tem extensão vocabular, não tem imaginação, não tem repertório, contexto, você empobrece a pergunta. Então você tem uma possibilidade gigante na sua mão, mas você é um anãozinho, você trabalha só, sabe? Não tem, não é possível. Então pessoal, sinto muito, leitura é fundamental, precisa ler, precisa ampliar vocabulário, se não entender, vai procurar. Até pergunta, o que quer dizer essa palavra? Pergunta para o ChatGPT, não tem problema, pergunta. Mas tem que ir atrás, porque fazendo isso, você aumenta seu universo e pode perguntar melhor. Né? Falar só um pouquinho sobre criatividade, que é uma soft skills, nós trabalhamos criatividade, e é impressionante como eu me surpreendi, eu já falei para vocês com relação ao... roteiro que eu mandei, que veio melhor, e também, parecia, não, mas ele vai inventar. Mas para lembrar o seguinte, quando a gente trabalha com criatividade, então vamos mostrar a teoria do Von Eyck. Ele tem o livro Um Chute na Rotina. É um livro muito interessante, em que ele trabalha os 4 papéis. Eu estou falando para você, professor Ricardo, mas você conhece o livro. Só que ele fala o seguinte, que no primeiro momento do processo criativo, não é você ficar gerando ideia. O primeiro momento é o momento que você tem que colocar um chapéu, que ele diz, né, faz essa metáfora, você põe um chapéu, e esse chapéu é o chapéu do explorador. Ou seja, você tem que saber o que está acontecendo, né, tudo que já aconteceu, que foi criado, porque às vezes você vai perder tempo de ficar reinventando a roda, já está super... Então, você tem que saber o que está acontecendo para depois gerar novas ideias. E o ChatGPT nos ajuda muito nessa parte de o que já existe. Então, dentro do processo criativo, esta parte pode ser resolvida pelo ChatGPT. O que já existe? Que é da parte do explorador. Agora,
ele também pode ajudar no segundo chapéu, que são 4 chapéus, né? O primeiro é o chapéu do explorador. O segundo é o chapéu do artista. Quer dizer, vou gerar ideias mirabolantes e tal. E o ChatGPT pode te ajudar, sim. Porque ele faz brainstorms maravilhosos. Você quer citar esse que você procurou da história da geladeira? Quando o professor estava falando, eu lembrei, até estava procurando o meu material, É. porque, para mim, pareceu assim, tudo bem trabalhar com ideias assim, mais concretas. Agora, imaginação, pensar coisas que não existem, que são novas, talvez não possa contribuir. E eu confesso que eu fiquei surpreso com o resultado, porque eu perguntei assim. Agora, veja, precisa saber perguntar. E a minha pergunta foi: proponha uma régua heurística para pensar inovação em uma geladeira. Agora explica a régua heurística. Régua heurística é uma ferramenta usada em criatividade e ela te ajuda a fazer perguntas as mais diversas, até absurdas, para pensar um problema. Quando você tem uma pergunta diferente, ela te faz sair da caixinha. E aí pode vir uma ideia nova. Perfeito. A resposta que eu tive, para pensar em inovação em uma geladeira, uma régua heurística pode ser útil para guiar a avaliação e o desenvolvimento de novas ideias. Aqui está uma proposta. E aí, me apresentou um monte de possibilidades. Aí eu fui ler, eu falei, que maravilha. Eu, se trabalhasse como engenheiro em uma empresa de geladeira, eu já ia pegar isso daqui e já ia mandar. Pessoal, isso aqui veio em menos de 1 minuto. Foi o tempo de imprimir só que demorou. Rapidinho. Então, funcionalidade, eficiência, sustentabilidade e energia. E aí, quando ele falava sobre o aspecto funcionalidade e eficiência, o que seria essencial numa geladeira, o que seria avançado e o que seria inovador. E aí vai, integração e conectividade, o que seria... Eu fiquei lendo... Mas o final... Porque para nós quebrou um paradigma. Quebrou. Quando nós falamos que não, a criatividade é algo só humano. E não é. E eu estava conversando com o rapaz... Só uma curiosidade. Aí eu não fiquei satisfeito. Eu falei, ele me passou 8 pontos. Eu falei, bacana. Acrescente mais 8 novos pontos de reflexão. E o danado me apresentou mais 8 diferentes, que somados ampliavam um leque de possibilidades. Então, pessoal... Se souber usar, você pode trabalhar inovação, você pode usar a ferramenta não como solução, mas como pontapé inicial para você poder alargar horizontes e trabalhar novas possibilidades. Desculpe. Não, sobre essa questão da criatividade, eu tenho um contato com um artista, e ele, vários artistas, mas eu em especial, que trabalha nessa área de humor. E ele, então, estava comentando que é impressionante o que o ChatGPT dá de respostas. Mas ele disse que ainda o humor, ele não está dominando bem. Porque o humor tem um toque humano que é, por exemplo, o humor muitas vezes é você ter uma palavra inesperada. Mas, dependendo da palavra inesperada, não tem graça nenhuma. Então, ele diz que, por enquanto ainda, a parte do humor, o ChatGPT não domina. Mas, enquanto estruturas de histórias, storytelling, o ChatGPT realmente pode nos auxiliar bastante. Bom, vamos para a parte final da nossa fala? Vamos. Há muito que falar sobre o assunto. Vamos só ir amarrando ideias. Soft skills com a máquina, com humanos. O que eu queria comentar é o seguinte. Lembra na abertura da nossa fala que eu comentei que tudo que envolve relacionamento interpessoal, ou seja, que envolve inteligência emocional, por enquanto, é algo que a gente pode desenvolver, a gente tem que desenvolver com a gente mesmo, certo? Agora, é claro que eu posso ter esta ajuda da inteligência artificial para algumas coisas. Por exemplo, leitura do não verbal. Então, vamos dizer, nós, agora, professor Ricardo, estamos falando e tal, e existe, além da nossa comunicação verbal, a nossa comunicação não verbal. E essa comunicação não verbal, ela normalmente, ela é a linguagem da emoção. Então, se eu começasse a nossa conversa aqui hoje assim, bom, gente, olha, eu quero falar para vocês, eu estou muito feliz de estar aqui e tal, mas minha mão está mostrando que eu estou nervosa.
Ou a minha respiração vai mostrar que eu estou nervosa. E isso tudo são informações subjetivas que são importantes para entender o meu estado como um todo, né? Nós sabemos que o que eu falo é um tipo de informação e o não verbal é outro tipo de informação. E esta informação que eu passo aqui pode ser, assim, analisada pela inteligência artificial. Então, já temos algumas coisas, tem alguns programas e tal, mostrando. Então, se você fez esse gesto, isso indica alguma coisa. Então, eu vou ter uma informação mais completa. Então, vai nos ajudar, sim, mesmo na leitura do não verbal. E uma coisa que eu me surpreendi foi que eu pedi sobre como eu posso fazer um discurso, porque eu trabalho oratória e tudo, e ele dá, claro, não fala, mas ele dá uma série de dicas de, então, aumentar o volume, fazer uma pausa. Pausa, ela é tão importante, porque você não pode falar direto. A pausa tem um significado. E ele dá dicas. Então, agora, aumentar o volume. Então, é possível você usar algumas opiniões, algumas sugestões do ChatGPT para melhorar a sua comunicação. E daquela que eu falei do começo, né, dele filtrar a sua emoção, né, e para que a pessoa não receba toda a sua carga emocional, e que você, então, pode usar o recurso da inteligência artificial para amenizar. Bom, são muitos os usos, estou dando só alguns exemplos. Professor. Eu quero fazer um destaque. Eu sou professor de negociação, ensino negociação. E é verdade, eu quando estou negociando, eu até oriento os alunos a observar, quando você está numa negociação presencial, observar os olhos da pessoa que conversa com você. Porque dependendo do movimento dos olhos, você pode tirar muitas informações do que está rolando na cabeça da pessoa. Até se ela está dizendo a verdade ou está mentindo. Claro que isso não é preciso, mas tem um grau de precisão bom. E a pessoa ficando cada vez mais experiente, ela consegue usar isso. E aí, imagine, você está lá com uma... Tem uma série que muitas pessoas assistiram. Quem não assistiu, procura lá, que é filme bom. Lie to Me, Minta para Mim. Em que era uma equipe que trabalhava usando computadores que faziam a leitura da pessoa do não verbal, e que diziam, ele está mentindo, ele está falando a verdade, ele está tenso, ele está blefando, ele está assim, ele está assado, para orientar a equipe que negociava no sequestro, numa situação de conflito, numa fusão de empresas, numa negociação de acordos entre nações. Então, usar o equipamento que permita fazer uma leitura e que te subsidie, que te dê informações para você agir. Pessoal, isso com certeza já existe e com certeza em não muito tempo ficará disponível para todo mundo. E aí você vai para uma negociação com um óculos como o meu, com um fone de ouvido, e aí tudo que está vendo vem informação. Está tenso agora é a hora, faz a proposta, não sei o quê. Quer dizer, você pode ter um parceiro de negócio interessante. Um grande assistente, não é? Eu acho uma... eu não abro... É bom. Vai Agora, acontecer. deixa eu dizer, tudo bem. Mas, então, para ir fechando a nossa fala de hoje, que realmente podia ser muito mais extensa, a questão é a seguinte: eu estou lidando, nesse momento, com a máquina, e agora eu estou lidando com pessoas. Nós estamos falando de soft skills, nós estamos falando de relacionamento interpessoal. Então, a máquina, ela não reclama. Como você disse, você pode até falar e ela te dá uma resposta, não tem um fator emocional. Mas a gente precisa entender do fator emocional, porque nós estamos lidando com gente. Então, por exemplo, eu fiz um roteiro com um roteirista convidado, e quando eu ia criticá-lo, eu tomava o maior cuidado. Numa outra expressão popular, eu ficava pisando em ovos, porque eu não queria que ele desistisse do trabalho. Mal. E eu estava fazendo a crítica, ele podia se ofender e tudo. Então, nós temos que ter esse jogo de cintura que a máquina não tem, ainda por enquanto. Então, com a máquina é mais fácil. Nossa, com a máquina é uma maravilha. Gente, eu fiquei até mais animada em escrever mais roteiros, porque você tem ideia, ela aperfeiçoa, então a gente vai nesse diálogo, é como se a gente conversasse com uma deusa grega, desculpe a citação grega de novo, que é Palas Atenas, que ela nasceu da cabeça de Zeus. Então, ela é só razão. Então, é como se eu conversasse com Palas Atenas. Então, eu jogo para ela me devolve, eu posso até ser grosseira, mas ela devolve numa boa. Então, não tenho que estar preocupado com como é que a pessoa vai reagir. Então, ela pode me ajudar muito, mas eu tenho que desenvolver muito a minha inteligência emocional, porque eu preciso saber como lidar com você. A máquina pode me ajudar, mas eu preciso
cada vez mais saber como eu administro a minha emoção, não deixar, né, ofender a pessoa, como é que eu posso ser empático. Às vezes você está naquele movimento, falar, tá, tudo bem, vê lá. Não, espera, mas você está diante de uma pessoa, ou presencial, ou online, mas quem está do outro lado é um ser humano. E aí, a inteligência emocional, um desenvolvimento seu. Você pode consultar a IA sobre algumas informações, exemplos, etc. Mas é um desenvolvimento que você precisa fazer dentro de você. Então, as soft skills não tiram, quer dizer, a inteligência artificial não tira todo esse seu trabalho de desenvolvimento de habilidades na área da comunicação interpessoal. Então, vamos ver se Fecha, estamos professor. juntos na ideia. A máquina, a inteligência artificial, é uma ferramenta extremamente útil, com muitas possibilidades E que riscos. riscos, que está evoluindo e que nós vamos ter que aprender a usar. E é útil usar porque o comentário que eu ouço das pessoas que estão utilizando, e eu vi por mim, agiliza seu tempo. Verdade, com você certeza. economiza, você ia gastar uma hora, em 10 minutos você consegue muitos resultados. Aquele criador que eu falei, que eu citei, o humorista, ele disse, você não tem mais a página em branco. Que fala assim, ai meu Deus, de onde eu vou começar? Não, você faz um bom prompt, já te vem uma resposta, aí você começa a modificar. Então já não tem mais o terror da página em branco. O bloqueio mental você vai eliminando rápido. Exato. Então, gente, quando eu falei que nós somos desbravadores, eu quero começar a encerrar o nossa conversa. Fique à Já vontade. estamos um tempão conversando. Para dizer o seguinte, pessoal, nós somos desbravadores. Isto é, nós estamos construindo um caminho novo, que ainda não foi trilhado. Nossa ação poderá orientar muitas pessoas. Nossa experiência no uso da ferramenta vai fazer com que a ferramenta melhore, porque ela aprende. Exatamente. Aprende. Vocês viram na pergunta que eu fiz lá do punhal da guitarra? Ela foi. E isso está guardado, faz parte da inteligência, vai sendo assimilado. Outros vão se beneficiar. Né? Então, só que para a gente poder se beneficiar, vamos fazer aquilo que é o arroz com feijão, que é a obrigação de todo mundo. Vamos ler, pessoal. Leia, pelo amor de Deus, leia. Pode assistir série, pode, mas leia. Não Aumentar é o chatice, vocabulário. porque quando você lê, você aumenta vocabulário. Quando você aumenta vocabulário, você consegue apresentar suas ideias de uma maneira mais rica. E se você apresenta as suas questões de um jeito mais rico, você vai obter respostas mais interessantes. Todo o conhecimento da humanidade vai ficar ao seu dispor, mais dia menos dia. Hoje você tem, num computador, num laptop, num celular, a quantidade de informações que você tem acesso é fantástica. A gente tem que saber usar, tem que saber perguntar. Pode brincar com joguinhos, pode fazer o que... Mas, por favor, leia primeiro, para aumentar seu universo mental, seu vocabulário. A gente pode ser mais sofisticado. E isso ajuda a gente. Então, vamos ler mais. Segundo, quando você estiver interagindo, vamos pegar os nossos exemplos. Em comunicação, você escreveu um texto, está meio assim? Então você submete, leia e você vai se surpreender. Eu tive que fazer outro dia, só rapidinho, eu tive que fazer para o LinkedIn, atualizar a minha página lá no LinkedIn, o meu currículo, etc., e aí eu peguei o que eu já tinha pronto, coloquei. Não, tem limite de caractere. Falei, oh, meu Deus do céu. E aí eu comecei a ler, eu falei, o que eu corto? O que eu tiro? O que não sei o quê? Eu fiquei meio assim, falei, quer saber? Botei tudo lá e falei assim, me reduz isso para tantos caracteres. E aí reduziu, deu uma organizada e eu vi que às vezes sentenças longas que eu usava podiam ser abreviadas e passavam o mesmo recado, conclusão. Me ajudou muito, eu ia ficar um tempão. E a gente, para se cortar, quer dizer, não, vou tirar. Não, isso aqui é importante, eu não posso tirar. Agora uma coisa, professor Ricardo. Vamos encerrar, garantimos. Comunicação. Nessa história da comunicação também, mas você disse, eu vi que havia frases longas que eu podia diminuir, mas você teve o aprendizado. Então, a gente também tem que aprender. Se não fala assim, não, deixa que ele faz. Aí você vai emburrecer mesmo. Não, aí é o risco do emburrecer. Então, você olha e fala, puxa, olha, realmente essa palavra, essa para aqui, estavam desnecessárias. Então, você faz comparação, faz um estudo do
texto. Aí você vai crescendo. Senão, vai diminuindo também, né? Deixa eu dar um destaque. Eu Pronto, quero pegar um tema que eu não falei nada até agora e que tem a ver com inteligência, tem a ver com a soft skills, que é a liderança. Então, dizem que uma das qualidades fundamentais do líder, e eu ensino isso, é a visão. Ter visão. Ter visão do norte, para onde vamos. O líder trabalha com o futuro. O presente tem a matéria-prima necessária para a construção do futuro. Não importa que o presente não esteja bom, importa o futuro que ele aponta e ele vai organizar as pessoas para que aquele futuro aconteça. E aí, você vê, tem vários autores que vão falar sobre visão sistêmica para ter clareza de futuro. E eu fiquei pensando da utilização da inteligência artificial pessoal, eu posso construir cenários de futuro, diferentes cenários, perguntando, agindo desta maneira, daqui a 10 anos, que cenários eu tenho à minha frente, considerando inflação assim, inflação assado, O maior número de dados políticas. possível, né, contexto? Eu faço essas projeções, faço essa pergunta e eu vou ter, tipo oráculo, sabe? Você gostou de oráculo? Oráculo Gostei. de Delfos. Vamos para a Grécia. Aí me dá uma resposta de futuro que eu vou A utilizar para pitoniza vai dar. refletir. Eu deixo de depender apenas da minha intuição, da minha sensibilidade. Eu continuo usando a intuição, eu continuo usando a minha sensibilidade, mas eu posso ter dados que me façam projeções, que me tragam modelos de futuro para a tomada de decisão mais precisa. E isso eu tenho hoje. Quando você tem uma empresa, você tem uma equipe, você bota um monte de analistas. Hoje você faz rápido isso daí, desde que você saiba perguntar. Você tem todo o conhecimento da sociedade à sua disposição lá no equipamento. Claro, tem o equipamento, compre um programa, pague mais para ter sigilo daquilo que você vai usar, mas, enfim, é uma coisa maravilhosa. Então, resumindo, a inteligência artificial, ela impacta, sim, as soft skills. Perfeito. E o principal resultado que ela nos traz é aumentar a nossa capacidade de produção. A gente se torna capaz de produzir muito mais no mesmo tempo. E convenhamos, num mundo como o nosso, em que a demanda é tão grande e a solicitação é tão grande, ganhar tempo pode permitir a gente ter uma vida mais prazerosa, mais gostosa, mais interessante. Então, vamos atrás, vamos trabalhar. Com os cuidados necessários. E essa história do mesmo da gestão do tempo também é uma soft skills. Tá bom? Bem, é isso que nós queríamos compartilhar com vocês. Como nós dissemos no início, nós falamos da nossa parte prática, do uso e de alguns problemas que obtivemos. A gente não leu, a gente viveu, né? E quis compartilhar para que isso possa te ajudar no seu processo de crescimento. Este foi mais um Vanzolini Cast, que eu esperamos, e eu agradeço a presença da professora, minha parceira de estudo desses temas há muitos anos, e nós esperamos que tenha sido útil. E, professora, suas últimas palavras. As últimas palavras são atenção para o uso da inteligência artificial. Pode realmente ter muitos bons resultados, mas vamos nós humanos, né, o decifra-me ou devoro-te. Quer dizer, então vamos ficar espertos e ter essa nossa ação humana para conseguir bons resultados. Você ouviu o Vanzolini Cast, o podcast da Fundação Vanzolini. Obrigada!